tem como eu atuar na Serra da Mantiqueira, não tem como eu intervir na Serra da Mantiqueira sem que eu tenha minimamente um conhecimento da legislação e de como você desenvolver projetos que respeitem a questão da natureza. Afinal de contas, é a maior riqueza que nós temos na Serra da Mantiqueira. É a natureza. Quem vai para lá, né, busca água pura, busca ar puro, quer ter paisagem, quer ter integração com a natureza. Então, para isso, você tem que ter uma referência muito bem desenvolvida nesse sentido. Isso, eu também entendo que acaba sendo quase que uma obrigação de profissionais como nós de orientar e ampliar o nível de consciência das pessoas que vêm para cá, porque muitos deles eles têm outra ideia do que é vir para nossa região aqui, porque talvez onde eles vivam não tem esse mesmo viés, né? Então o cara não sabe que tem procedimentos diferentes, né? Que tem outras perspectivas de vários pontos de vista, né? Então eu entendo assim como você, eu também estou no mercado imobiliário, então eu procuro fazer isso com meus clientes, eu procuro mostrar para eles do ponto de vista que nós temos aqui, como eles podem ter o mesmo ponto de vista e reunir informações de maneira que ele fique consciente e seguro de fazer as transações, né? Sobretudo as imobiliárias. Mas tem uma coisa que eu queria entrar aqui. Você, acho que não falou no começo, mas você é membro ou foi membro do Comitê de Bacias Hidrográficas, né? Da Serra da Mantiqueira. Isso. Quão relevante foi para a sua carreira como arquiteto e urbanista a participação de conselhos dessa magnitude aí? Porque eu sei que eles tratam de assuntos extremamente relevantes para a região toda, né? E você como um player, de novo, player, repetir essa palavra 3 vezes, né? Você como profissional desse segmento, você precisa estar inteirado disso aí. É lá que você consegue saber em primeira mão as decisões tomadas a respeito da nossa região, né? Como é que foi isso para você? Ô Johnny, o Comitê de Bacias, ele foi um aprendizado assim gigantesco na minha carreira profissional e pessoal. Eu me formei como arquiteto, né? A graduação minha foi em 2004, né? Eu me formei em 2004. Em 2005 eu já estava atuando já como profissional. Eu já era sócio de uma construtora, né? Como desenhista ali, já era do ramo de empreendedorismo. Mas eu fui convidado pela Associação Comercial de Santo Antônio do Pinhal, na época o Max Sauberli, né? Era o presidente da CASAP. E aí surgiu uma vaga numa Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental do Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira. Eu mal sabia, né, que o meu pai, que tinha sido prefeito 4 anos antes, tinha sido um dos prefeitos que fundou o Comitê de Bacias na Serra da Mantiqueira. Eu não tinha esse conhecimento, porque o comitê ainda né, até hoje, né, é ainda um órgão um pouco fechado, embora seja público, mas ele ainda é um pouco... não tem essa acessibilidade toda para a população. Não é muito popular. Não é popular. E aí eu fui convidado a participar, né, dessa Câmara Técnica. Quando eu cheguei na Câmara Técnica, que eu tive conhecimento dos projetos que estavam sendo desenvolvidos na Serra da Mantiqueira para levar a educação ambiental para os alunos das escolas e para entender como que né, o desenvolvimento de trabalhos turísticos com entendimentos ambientais e valorização dos recursos hídricos, eu fiquei encantado. Porque eu me vi arquiteto, né, projetando corte de terra, corte de árvores, construção de casas, integração de pessoas ao meio ambiente, e ao mesmo tempo estava tendo um grande conhecimento, estava tendo um acesso a uma informação muito privilegiada de técnicos experientes que estavam ali dentro do Comitê de Bacias. E o Comitê de Bacias nada mais é do que um colegiado de pessoas, onde você tem representantes do Estado, Sabesp, Polícia Ambiental, DAEE, CETESB, todos esses órgãos estaduais que cuidam da questão ambiental, das prefeituras dos municípios envolvidos, e isso não é só Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Nós somos uma unidade gerenciadora de recursos hídricos. No estado de São Paulo são 21 unidades, né? E nós somos a UGRE número 1. O nosso número é o de número 1 no estado de São Paulo, são 22. E ali você tem, além do Estado e das prefeituras, tem os representantes da sociedade civil organizada. Então, quando junta todos esses representantes, você tem um colegiado. E esse colegiado, ele discute, né, durante o ano todo
toda a demanda ambiental da região, com o princípio fundamental dos recursos hídricos, e a partir disso recebe royalties das hidrelétricas que estão distribuídas, né, na nossa bacia hidrográfica federal, para que isso seja investido em projetos nas unidades gerenciadoras de recursos hídricos. Resumindo, é isso. A gente produz água, a gente consome água e depois isso volta para a gente em termos de recurso para que a gente possa desenvolver projetos que garanta essa água não só para a gente, mas para as futuras gerações. Então, esse conceito é um conceito maravilhoso que veio para o Brasil na década de 90, chegou na região da Serra da Mantiqueira em 2001, porque nós participávamos ainda, é uma história até interessante, a gente compunha o Comitê de Bacias Hidrográficas, o Comitê de Bacias Hidrográficas do Vale do Paraíba, Sim. do Paraíba do Sul. Só que aí os prefeitos da Serra da Mantiqueira entenderam que nenhuma gota de chuva, ao cair na Serra da Mantiqueira, corre para os municípios do Vale do Paraíba. Não. Toda a chuva que cai na Serra da Mantiqueira, mediante a sua linha de cumeada, ela corre para o rio Sapucaí-Mirim e Sapucaí-Iguaçu, que se tornam o Rio Grande, que deságua no Rio Del Plata. Ou seja, nós deveríamos ter um comitê específicos para que nós pudéssemos fazer a gestão dos recursos hídricos e financeiros da nossa região. Então, é muito bacana, é um comitê pequeno, é o menor do estado, porque são só 3 municípios, mas é um comitê muito significativo, porque ele contribui para uma bacia do Rio Grande, Sim, né? a nossa região é muito significativa, né, cara? Exatamente. Para todo, né? E isso me ajudou muito, por quê? Porque ali eram cursos semanais, eram estudos constantes sobre legislações, não só de recursos hídricos, mas de meio ambiente como um todo. Né? Ali eu tive conhecimento de programas de tratamento de lixo, conhecimento de programas de tratamento de esgoto em áreas rurais e urbanas. Ali eu tive conhecimento de planos de manejo, eu tive conhecimento de inúmeros projetos ambientais que só vieram a somar, né, no meu conhecimento de arquitetura e urbanismo, tem tudo a ver, né, e isso ajudou na minha formação profissional. Em um ano, né, eu fui convidado para representar o nosso segmento, que é a sociedade civil organizada. Eu fui eleito vice-presidente, né, do comitê no meu segundo ano.